Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 5, versos do 15 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor: Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Temos aqui um apelo para que se aprecie o amor puro dentro do relacionamento conjugal. A intimidade conjugal é um dom de Deus, dado, primeiramente, para que houvesse a multiplicação dos seres humanos, mas também para o prazer dentro dos limites do casamento. Tudo que ocorre fora desses limites é considerado depravação, imoralidade, fornicação, adultério, etc. Por isso, nesse trecho há advertências relacionadas, estão implícitas, justamente pela maneira como deve ser praticado o amor conjugal. E de forma implícita, o contrário é condenado por Deus. A sabedoria nos é dada para viver dentro dos limites estabelecidos por Deus e assim poder desfrutar do prazer da intimidade conjugal e evitar as consequências de atos imorais. Da advertência a respeito das consequências de uma vida pecaminosa, ele passa para uma instrução positiva a respeito da alegria e santidade dentro da vida conjugal, dizendo: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. A cisterna e os poços eram algo bem particulares na antiguidade e considerados de altíssimo valor. Portanto, o homem casado deve valorizar sua esposa como uma fonte de água que o refrigera quando está sedento. É importante que nós valorizemos a relação conjugal, valorizando um ao outro dentro desse relacionamento. E ele faz uma indagação: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Nesse verso nós vemos uma advertência contra a promiscuidade, contra a venda de uma relação íntima, uma relação bonita, para ser praticada dentro do relacionamento conjugal, mas que é usado de forma imoral por algumas pessoas. O relacionamento conjugal é algo exclusivo e perene, como uma fonte de água que brota da terra, que é pura e perene. Há necessidade de atenção exclusiva nessa relação, assim como a fonte de água precisava de cuidados, a esposa
também o precisa. Precisa da atenção do seu esposo, do seu marido, e certamente quando nessa relação é praticado o cuidado mútuo, se experimenta o prazer dentro da relação conjugal, de modo que Deus é glorificado no casamento. Por isso ele diz no próximo verso: seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Nesse trecho, vemos que a vida íntima, no relacionamento conjugal, é algo abençoado por Deus. Por isso, o leitor é exortado a usufruir dessa bênção com sua própria esposa, escolhida na juventude, e é com ela que deve se alegrar até o fim de suas vidas. Um ensino que revela que casamento é um só e que deve ser aproveitado dentro da relação conjugal até o fim de suas vidas. Alegre-se com a esposa da sua juventude. A exclusividade no relacionamento conjugal é enfatizada e a busca pela alegria nesse relacionamento deve ser com a mulher da sua juventude. E ele diz no próximo verso: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Uma descrição que leva em conta a beleza, por conta da delicadeza dos membros da gazela, mas também o desejo intenso por um relacionamento sincero e amoroso, assim como a corça que anseia por águas mais profundas. O amor conjugal é apresentado como protetor do ser individual e da instituição criada por Deus, o casamento. É necessário cuidado mútuo dentro dessa relação tão linda que Deus criou. E por fim, uma advertência por meio de uma indagação. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Levando-se em conta a pura alegria proporcionada dentro dos laços matrimoniais, fora dele, o que resta é ruína para quem se envolve numa relação extraconjugal, para quem se envolve em sexo fora do casamento. Tudo isso é considerado por Deus como imoralidade, tanto o adultério como a prática do sexo fora do casamento. E isso destrói o indivíduo, destrói o casal, destrói a família, destrói a sociedade. Para os casados, no casamento, nunca devemos achar que fizemos o suficiente, mas devemos conquistar um ao outro todos os dias, com gestos de amor e palavras de carinho. Para os solteiros, honre a Deus no seu estado atual. Não polua sua mente com coisas imorais. Mantenha-se puro para o casamento. Ore a Deus para Ele preparar para você aquele ou aquela com quem você compartilhará dessa união íntima que Deus criou para ser desfrutada dentro dos limites do casamento, que é algo bom e prazeroso,
para ser vivido a dois, até que a morte os separe. Que Deus te abençoe. Senhor, ao que diz o grande